Você vai entender agora por que um simples gesto do Memphis virou um símbolo daquela final. E por que isso mexeu tanto com o Flamengo. Não foi só provocação, foi domínio psicológico em uma decisão que o Corinthians controlou do começo ao fim. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo, porque aqui a gente vai além do placar e entra no que realmente decidiu essa Supercopa. A final entre Corinthians e Flamengo começou com um clima de jogo gigante. Antes mesmo da bola rolar, as duas maiores torcidas do país deram um show nas arquibancadas, com mosaicos, cantos e um ambiente de decisão que pesava no ar. Era o tipo de jogo que não perdoa erro. Em campo, o Flamengo tentou mostrar iniciativa. Logo aos 8 minutos, Léo Pereira fez um ótimo lançamento para Alex Sandro, que cruzou na área e encontrou Plata, que desviou de cabeça para fora. Foi a primeira finalização da partida e parecia indicar um domínio rubro-negro. Só que futebol tem uma regra cruel: quem não faz, leva. O jogo ficou mais pegado, mais físico, com divididas duras e muito nervosismo. O Flamengo até tentou assumir o controle da posse, mas sem transformar isso em chances claras. Enquanto isso, o Corinthians esperava o momento certo, e ele veio aos 25 minutos, em jogada de bola parada. Escanteio curto, Mateuzinho levantou a bola na área. Gustavo Henrique desviou de cabeça e Gabriel Paulista chegou chutando de primeira. Gol do Corinthians, o primeiro dele com a camisa do Timão. Gol em final, gol que muda completamente o roteiro do jogo. A partir daí, o Corinthians cresceu, passou a trocar mais passes, ficou mais confortável e começou a controlar o ritmo. O Flamengo, por outro lado, sentiu, tentava acelerar com arrancadas isoladas do Plata, mas sem criar perigo real, e é nesse contexto que entra o lance que viralizou. Em uma disputa de bola, Léo Pereira caiu no gramado. Memphis passou por ele e fez o gesto que incendiou as redes sociais. Mostrou o braço, contraiu o músculo, encarou. Um gesto simples, rápido, mas carregado de significado. Deboche para uns, provocação para outros. Para o Corinthians, imposição. Aquilo não foi aleatório, foi leitura de jogo. Memphis sentiu o momento, percebeu o adversário desconfortável e deixou claro quem estava mais à vontade naquela final. Enquanto o Flamengo se irritava, o Corinthians se fortalecia. E o time alvinegro ainda teve a chance de ampliar antes do intervalo. Aos 37 minutos, contra-ataque fulminante. Bidon toca para André. André acha Memphis, que ajeita o corpo e bate de chapa. Rossi faz grande defesa e evita o segundo. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou com o Corinthians mais sólido, mais organizado e mentalmente superior. Mas a etapa final ainda guardava polêmica, expulsão, gol anulado, estreia, tensão até o último segundo e o lance que selaria de vez o título. E é exatamente isso que eu vou te contar na próxima parte. O segundo tempo começou com a final pegando fogo de vez, porque o intervalo não esfriou os ânimos. Pelo contrário, a tensão só aumentou e a partida ganhou contornos ainda mais dramáticos logo na volta dos vestiários. No último lance da primeira etapa, os jogadores do Corinthians haviam pedido a expulsão de Carrascal por uma cotovelada em Breno Bidon. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas assim que as equipes retornaram ao gramado, Rafael Klein chamou os capitães e avisou que iria revisar o lance. Poucos segundos depois, cartão vermelho para o jogador do Flamengo. O Flamengo estava com 1 a menos contra o Corinthians em plena final, e aí muita gente imaginou que o jogo acabaria ali. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo em desvantagem numérica, o Flamengo voltou pressionando. Em bola parada, Arrascaeta cobrou falta com precisão. Pulgar subiu bem e desviou de cabeça, acertando o travessão. Foi o lance mais perigoso do rubro-negro em toda a partida, um aviso claro de que a final ainda estava aberta. Na sequência, Pedro foi acionado pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, mas a bola passou direto pela área, sem ninguém para finalizar. O Corinthians se defendia bem, mas o Flamengo tentava se manter vivo no jogo. Para incendiar ainda mais o estádio, Felipe Luiz lançou Paquetá aos 13 minutos da segunda etapa. A reestreia do meia foi recebida com explosão da torcida rubro-negra no Mané Garrincha. Logo no primeiro toque na bola, ele tabelou bem, mas errou o último passe para Arrascaeta. E aí o jogo começou a ficar aberto. No contra-ataque, o Corinthians respondeu com Yuri Alberto, que finalizou para fora.
No lance seguinte, mais uma chegada perigosa do Timão. Dessa vez, a bola entrou. Memphis balançou as redes do Flamengo e correu para comemorar, mas veio o balde de água fria. O gol foi anulado por impedimento no início da jogada. E o que gerou ainda mais revolta foi o fato de a comunicação do árbitro com o VAR não estar funcionando naquele momento. Sem conseguir revisar adequadamente, o juiz manteve a marcação de campo. Mesmo assim, o Corinthians não se abalou, seguiu concentrado, bem posicionado e esperando o erro do adversário. Dorival Júnior então promoveu uma mudança importante. O atacante Caio César, recém-contratado, entrou na vaga de Memphis aos 31 minutos, fazendo sua estreia com a camisa do Timão. E foi justamente dos pés do estreante que saiu o lance que mudou o clima do jogo. Já nos acréscimos, Caio César recebeu pela direita, levantou a cabeça e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 girou bonito e acertou a trave com uma finalização de canhota. O estádio veio abaixo. A sensação era de que o segundo gol estava amadurecendo. Do outro lado, o Flamengo teve a chance de mudar completamente a história. Após cruzamento de Ayrton Lucas e disputa aérea de Léo Ortiz, Paquetá dominou dentro da pequena área, levantou a bola e finalizou para fora. Um lance inacreditável, a última esperança rubro-negra. E no futebol, quem perde, paga. Pouco depois, o Corinthians encaixou mais um contra-ataque perfeito. Outra vez, Caio César participou da jogada. Yuri Alberto disparou em velocidade, aplicou um lindo balão no goleiro Rossi e finalizou de cabeça para o fundo das redes. 2-0, Corinthians campeão. O gesto do Memphis lá atrás ganhou ainda mais significado naquele momento. Não era só provocação, era confiança, era leitura de jogo, era a certeza de quem sabia que aquela final estava nas mãos do Corinthians. Mas ainda tem um detalhe importante para fechar essa história, porque a atitude do Memphis dividiu opiniões e levantou um debate que vai muito além dessa final. E é isso que eu vou trazer na próxima parte. Depois do apito final, enquanto o Corinthians comemorava mais um título em cima do Flamengo, a imagem que continuava rodando sem parar nas redes sociais não era só o placar, era o gesto do Memphis, o tal do Muque, um segundo de provocação que virou discussão nacional. E aí começa o debate que divide opiniões. De um lado, torcedores do Flamengo chamando de deboche, desrespeito e provocação desnecessária. Do outro, a Fiel tratando como atitude de final, coisa de jogador cascudo, que sabe jogar não só com a bola, mas com a cabeça do adversário. E a verdade é que esse tipo de gesto nunca é neutro, ele comunica, e comunica muito. Memphis não é um jogador comum, ele já disputou Champions League, Copa do Mundo, jogos de altíssima pressão. Ele sabe exatamente quando um adversário está desconfortável, e naquela final, o Flamengo começou a perder o controle emocional justamente depois do gol do Corinthians. O gesto acontece em um momento específico, logo após uma disputa dura, com Léo Pereira caído no chão. Não foi no começo do jogo, não foi quando o placar ainda estava aberto, foi quando o Corinthians já estava à frente, mais organizado e mais seguro. Isso muda tudo. Ali, o Memphis manda um recado silencioso. Aqui está tudo sob controle. Aqui quem manda somos nós. Enquanto um lado se irrita, o outro joga. E o futebol é implacável com quem perde a cabeça. A partir dali, o Flamengo passou a errar mais, reclamar mais, forçar jogadas. Enquanto o Corinthians crescia na partida, controlava o ritmo e explorava os espaços deixados pelo desespero rubro-negro. E não dá para ignorar o papel psicológico disso. Final não se decide só na tática, se decide na mente. Quem está mais confortável normalmente vence. O Memphis, mesmo sem marcar gol válido, foi fundamental nisso. Chamou marcação, segurou bola, puxou contra-ataque, participou do lance do gol anulado e abriu espaço para os companheiros, liderança pura. E quando o segundo gol saiu, já nos acréscimos, todo o roteiro fez sentido. O Flamengo foi para o tudo ou nada, perdeu chance clara, se expôs e pagou o preço, 2-0, título decidido. Por isso, reduzir o gesto do Memphis a simples deboche é superficial. Aquilo foi parte do jogo, parte da estratégia emocional de uma final, parte da imposição de um time que sabia exatamente o que estava fazendo. E isso incomoda. Incomoda porque expõe fragilidade, incomoda porque dói mais perder quando o adversário parece confortável. Mas essa história ainda não termina aí, porque agora vem a pergunta que fica no ar. Esse tipo de atitude ajuda ou atrapalha o Corinthians
Corinthians no longo prazo é liderança ou excesso, é maturidade ou provocação desnecessária, e é exatamente isso que a gente vai fechar na próxima e última parte. E agora vem o ponto final dessa história, porque a atitude do Memphis não pode ser analisada só pelo recorte da provocação, ela precisa ser entendida dentro do contexto maior do Corinthians hoje, de quem esse time está se tornando e de como ele se comporta em jogo grande. O gesto dividiu opiniões, é verdade, mas dentro de campo, ele cumpriu exatamente o papel que um líder experiente precisa cumprir em uma final: impor respeito, mostrar confiança, transmitir tranquilidade para os companheiros e desconforto para o adversário. Final não é lugar para time inseguro, e o Corinthians não foi inseguro em nenhum momento. Enquanto o Flamengo tentava retomar o controle emocional, o Corinthians seguia fiel ao plano, compacto, organizado, paciente, esperando o erro. E ele veio. Veio na expulsão, veio na chance perdida do Paquetá e veio no contra-ataque mortal que fechou o jogo. O gesto do Memphis virou símbolo porque representa essa virada de postura do Corinthians. Um time que não entra mais para sobreviver em final, entra para dominar o ambiente, mesmo quando não tem a bola. E isso não nasce do acaso, nasce de confiança, de trabalho e de liderança dentro do elenco. Claro que existe o risco de exagero. Claro que provocação mal calculada pode virar problema em outro contexto, mas naquela final, naquele momento, funcionou. Funcionou porque o Corinthians estava preparado. Funcionou porque o grupo estava fechado. Funcionou porque o adversário sentiu. E o futebol não perdoa quem sente. O mais interessante é que esse tipo de atitude costuma incomodar muito mais quem perde do que quem ganha, porque quando o título vem, tudo se encaixa. O gesto vira imagem icônica. Quando o resultado não vem, vira polêmica vazia. O Corinthians venceu, convenceu, levantou a taça e saiu da Supercopa com algo ainda mais valioso do que o troféu. Saiu com moral, saiu com identidade, saiu mostrando que sabe jogar final em todos os níveis, dentro de campo, fora de campo e dentro da cabeça do adversário. O gesto do Memphis não foi o motivo da vitória, mas foi o retrato de quem estava mais confortável naquela decisão. E agora eu quero saber de você, fiel. Você vê essa atitude como liderança de final ou como provocação desnecessária? Acha que esse tipo de postura fortalece o Corinthians ou pode virar problema lá na frente? Comenta aí, vamos debater. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso fortalece demais o conteúdo e ajuda a levar essa análise para mais corintianos. Aqui a gente fala de Corinthians com verdade. Vai, Corinthians!